poder estar aqui nesta noite, né? Tendo esse privilégio de estar trazendo para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. E eu tenho certeza, não é uma palavra vazia, mas é uma palavra de fato. Por tudo que já aconteceu aqui, nós sabemos que já fomos abençoados pelo Senhor, né? Por um louvor abençoado, pela presença do Espírito Santo, que Deus continue abençoando cada vez mais cada um dos irmãos que servem, ministrando, louvando, adorando a Deus. Mas é claro que nós temos também na ordem do culto, né, o abrir o coração para deixar Deus falar conosco. Que sejamos apenas canal da bênção de Deus. Agradeço ao pastor Armando pela confiança, né, e de estar abrindo esse espaço, pedindo para que a gente esteja aqui com os irmãos nesses dias que ele está um pouco afastado. Não sei se alguns irmãos já sabem, ele pediu para que eu estivesse aqui hoje pregando e também fazendo as 3 próximas quartas-feiras, né, uma campanha de oração, de clamor, de súplica. Então, nas próximas 3 quartas-feiras, Deus nos permitindo, estaremos aqui com os irmãos, amém? E que os irmãos possam, né, estar preparando o seu coração, a sua vida. Na verdade, a gente não vem trazer, a gente vem compartilhar juntos. Mas é claro que a gente, né, naquele propósito que a gente pôr no coração, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar tremendamente em nome de Jesus, amém? Então vamos na noite de hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Euni, né, que está ali. Glória a Deus, meu cunhado Paulinho, né, e a irmã Silvana. Também o nosso irmão Evaldo, né, que congrega conosco lá, que vieram comigo. Que Deus abençoe a vida deles em nome de Jesus. Glória a Deus. É bom rever os irmãos, né, aqueles que a gente já conhece de longas datas, né, irmão Paulo? O irmão Paulo está ali, né? Glória a Deus, Cleusa, né, que é minha prima, né, para quem não sabe. Deus abençoa, né, irmã, a mãe dela, né, a tia Almerinda. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, então, e todos mais, né, que Deus abençoe. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 19, versículo 17 e o versículo de número 26. Gênesis 19, primeiro livro da Bíblia, fica mais tranquilo. Capítulo 19, versículo 17 e versículo 26. Acredito que todos encontraram. Vamos ler? Glória a Deus. Aleluia. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Digam comigo: não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Senhor Deus, que a Tua palavra nesta noite possa vir de encontro às nossas vidas, que nós possamos ser alimentados por ela, meu Pai. Ó Deus, e que nesse momento que nós vamos refletir na Sua palavra, que ela possa vir trazer para nós um renovo, um avivamento, um despertamento, ó Pai, e que nós possamos sim, ó Deus, termos uma atitude de quem é vencedor, de quem está crendo e confiando no Senhor para alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós podemos falar nesta noite o seguinte: eu quero, se for trazer um título, o olhar para trás. Eu quero que você entenda hoje, na verdade,
e que nós possamos entender com qual olhar nós olhamos para trás. Porque na verdade existe situação e momentos que nós precisamos olhar para trás. Mas qual é o objetivo? Qual é o propósito? No texto que nós lemos na noite de hoje, nós vamos entender que Deus havia já proferido que Ele iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Esse texto, essa passagem é conhecida, eu acredito que da maioria dos irmãos. Se tiver alguém que não conhece, esse texto, o pecado da humanidade chegou tão forte diante de Deus, dessas duas cidades, chegou tão forte diante de Deus, que Deus decidiu destruir essa cidade. Só que nessa cidade tinha um homem, e este homem, ele era coberto por um intercessor. Olha a importância de termos pessoas que intercedem por nós, e a importância de nós também intercedermos pelos nossos familiares. Você e eu, talvez temos pessoas que não servem a Deus, mas através do nosso clamor, eles são cobertos e amparados por Deus. E o que acontece? Abraão, ele começa então a pedir a Deus em favor do seu sobrinho. E aí, Deus decide ter misericórdia, e ele começa falando: se tiver 50, o Senhor poupa, se tiver 40, até que chegou em 5 ele não tinha, mas ele ainda usa de misericórdia, envia os anjos até aquela cidade, e esses anjos então eles dão uma ordem para aquele homem, dizendo o seguinte: olha, você vai fazer o seguinte, irmão, você vai pegar a sua família, sua mulher, vocês vão sair daqui, vocês vão sair correndo, vocês não vão olhar para trás e não vão parar na campina. E aí o que acontece? Este homem, ele toma essa decisão e ele sai correndo. Só que a ordem é não olhar para trás. Aqui a ordem é não olhar para trás, mas aquela mulher decide olhar para trás. E por que ela olha para trás? Porque o coração dela estava preso naquele local. E aonde o nosso coração tem que estar preso? O nosso coração tem que estar preso aonde Deus quer que ele esteja. E naquele momento Deus não queria. Por quê? Porque Deus iria destruir ali, Deus iria aniquilar ali. E aí Deus não queria que o coração daqueles que estavam saindo estivessem voltados para ali. Mas ela olhou para trás e virou sim uma estátua de sal. Por quê? Porque ela preferiu, talvez quem sabe ela lembrando ali das amizades, das festas, do todo o contexto que ali tinha, estava no coração dela. Então ela estava presa, ainda que ela estava correndo para sair, mas o corpo estava saindo, mas a mente, a alma, o espírito estava voltado para lá. E isto foi a destruição dela. Mas existem algumas outras situações que nós precisamos entender, que nós precisamos sim olhar para trás. O olhar negativo, da mulher de Ló, desobedece uma ordem divina de não olhar para trás. Ao fugir da destruição de Sodoma, nós vamos entender que ela ainda estava presa lá dentro. E se ela estava presa lá dentro, ela também estava condenada a perecer. Quando o Senhor, ele fala: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos inseridos no contexto de uma sociedade má, perversa, pecaminosa, mas nós temos, como foi no encerramento do louvor aqui, e o Espírito Santo visitou este lugar de uma maneira tremenda, nós temos o Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no nosso coração para nos conscientizar que nós não devemos nos prender às coisas deste mundo, porque nós temos algo maior, mais glorioso e tremendo para tomarmos posse, que é a glória de Deus, a presença de Deus, o fruir do Espírito Santo de Deus, a autoridade que o Senhor concedeu à igreja. Nós vamos trabalhar no ano de 2026, para quem não sabe, alguns já sabem, foi votado e ganhado voltar ao primeiro amor. Foi de uma maneira assim muito forte, que foi votado por todos os líderes, pastores, e realmente a igreja atual precisa voltar ao primeiro amor. Não é a igreja evangélica de Jesus, é a igreja do Senhor sobre a face da terra. É o povo que clama ao Senhor. Irmãos, porque nós estamos rodeados de tantas ferramentas, tantos ensinamentos, tantas instruções, que nós estamos nos entregando mais à capacidade humana do que nos entregarmos à dependência de Deus. Nós estamos nos cercando de profissionais, no famoso nada contra, tá? Nada contra, não estou aqui criticando, mas nós não podemos deixar que esta onda do coach, ela seja o que dirige a igreja, as ações. Nós temos que entender, aquilo que o apóstolo Paulo falou é muito forte, O que ele fala? Gloriar-me somente na cruz de Cristo. O que ele fala? Considerar tudo esterco para ganhar a Cristo. Prefiro falar 5 palavras no Espírito do que tantas outras 1000 na capacidade humana. Então Deus está nos chamando para quê? Para entendermos que é o Espírito Santo de Deus em nós, através de nós e por nós. É o Espírito Santo de Deus, é a presença do Senhor, nós sentimos aquela glória manifestar no nosso meio de uma maneira poderosa, para que depois nós possamos dizer assim: olha, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, não nos ardia o coração quando ele falava. Irmãos, é isto que nós precisamos, é sentir a glória de Deus, no momento que nós estivermos no louvor, no momento que nós estivermos na pregação, no momento que a igreja estiver orando, clamando, um povo verdadeiramente desejoso de Deus, comprometido com os céus, correndo para o autor e consumador da fé, não olhando para trás, não olhando para Sodoma, não olhando para Gomorra, mas olhando para aquele único Salvador e libertador de nossas vidas. Seu nome é Jesus Cristo. É o Senhor por excelência, é o Deus de todo poder, é o Deus que move os céus, é o Deus que faz maravilhas, é o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que diz: em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É o Deus que declara que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome do Filho, crendo, nós receberemos. É aquele que declara que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. Nós precisamos estar correndo sem olhar para trás, no contexto da mulher de Ló. Mas existe um outro contexto que aí nós precisamos entender. Glória a Deus. Segundo Samuel 7:8. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Aqui Davi é chamado a olhar para trás. Aqui ele é chamado a refletir de onde ele saiu. Então automaticamente aqui ele é convidado a olhar para trás. Por quê? Porque ele havia dito assim: olha, vamos construir um templo, vamos levantar aqui uma casa para o Senhor. Mas o Senhor é interessante, ele mostra para Davi o seguinte: olha, Davi, você está preocupado com uma casa, com uma moradia para mim? Olha bem, eu te tirei lá de trás da malhada, eu te tirei, você era um cuidador de animais, eu te tirei de lá, te fiz por governador, por rei sobre Israel, por rei sobre o meu povo. Ou seja, meu irmão, Deus, ele exalta, ele engrandece aquele que nele confia. E assim como
aconteceu com Davi, você pode ter certeza, Deus te manda nesta noite olhar de onde que Ele te tirou, quem era você, como era você. Um dia você conheceu Ele, participou das bênçãos dEle, usufruiu da grandeza dEle, e como tem estado a sua vida atualmente com o Senhor. É claro que naquele tempo Ele queria edificar uma casa ao Senhor, mas hoje o Senhor já tem uma casa edificada. É o teu coração, é a tua vida, é a tua alma, porque você é a morada de Deus aqui na terra. Nós cantamos aqui, né? A terra chama, a terra clama, desce, e verdadeiramente Ele desce. Não é por causa da estrutura terra, é por causa de cada um de nós que cremos e confiamos nele, que desejamos ser instrumento nas mãos dele, porque nós éramos o quê? Nós éramos cortados da presença de Deus, condenados à perdição eterna, sem salvação, sem esperança. Mas assim como Ele exaltou Davi, Ele nos exaltou também de uma maneira gloriosa. Continuando, só para os irmãos entender, se olha bem como é tremendo o poder de Deus, porque em Efésios capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer que Ele fez o quê? Assim como Davi, Ele exaltou Ele nos assentou com Cristo nos lugares celestiais, como suas testemunhas. Você é testemunha do Senhor sobre a face da terra, sabe? Nós somos testemunha do Senhor sobre a face da terra. E sabe onde Ele nos colocou? Nos lugares altos. Nós não somos de baixo, nós somos de cima. Nós não somos da terra, nós somos dos céus. Até um tempo atrás, quando nós não conhecíamos o Senhor, nós éramos daqui, nós éramos da terra, nós éramos fadados a viver e terminar aqui, tendo somente a eternidade de sofrimento nos preparada. Mas aprove Deus, através de Jesus Cristo, nos fazer hoje o quê? Co-herdeiros com Cristo Jesus. Então hoje nós podemos sim dizer, olhar para trás no exemplo de Davi e dizer: eu preciso continuar honrando, exaltando, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor. Eu tenho lutas, eu tenho batalhas, eu tenho dificuldades, eu tenho aflição na minha vida, mas eu sou de Deus. Nós somos de Deus. A nossa vida não vai, a nossa vida não vai se findar no nosso último suspiro. Pelo contrário, logo após o último suspiro, nós estaremos ali na eternidade com o Senhor. E verdadeiramente, como também foi cantado, eu pegando carona, né? Não haverá mais noite ali, nem tristeza, nem choro, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas este tem sido um problema, como eu disse, que a igreja atual precisa despertar. Olha o que lá em Lucas vai dizer. Em Lucas 9 vai dizer o seguinte, 62: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O desafio é olhar para trás para ver quem éramos, quem somos e para onde vamos. Jamais olhar para trás como a mulher de Ló querendo as coisas lá de fora. Jamais olharmos para trás com desânimo e cansaço. Olhar para trás com ar de desânimo, porque automaticamente aquela mulher, quando ela olha para trás, o que ela está? Meu Deus, estou deixando isso, estou deixando aquilo, estou deixando aquilo. Mas o Senhor vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Por isso ela virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela não estava correndo. E o Senhor nos chama
para correr, o Senhor nos chama para marchar, o Senhor nos chama para irmos ao encontro dele em poder e grande glória. E nós estaremos nessas próximas 3 quartas-feiras realmente orando e clamando a Deus, pedindo a Deus que Ele venha operar maravilhas na nossa vida. E eu te convido a fazer este voto de fé, de estar aqui colocando nas mãos de Deus a sua vida para um fortalecimento espiritual. E na próxima quarta-feira nós vamos estar intercedendo a Deus para quê? Para que o Senhor esteja nos fortalecendo. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que muitas vezes estão com a mão no arado, estão olhando, estão correndo, e talvez, quem sabe, eles não estão como a mulher de Ló, preso nas coisas lá de trás, mas eles estão cansados, talvez olhando para as lutas na sua casa, no seu lar, na sua família. É aquele membro da sua família que muitas vezes não está firme, não está decidido, ou quem sabe a sua vida tem passado por alguns momentos difíceis. Venha colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu vou entregar tudo a Ti. Tem um antigo que a gente canta, né? Tudo entregarei. Então nós vamos estar fazendo nessas 3 terças-feiras, as 3 quartas-feiras, melhor dizendo, as 3 quartas-feiras da entrega, entregando ao Senhor, para que Ele nos ajude, porque Ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é errado estar cansado, não é errado estar sentindo peso, errado é olhar para trás, é fazermos como fez Pedro quando lá ia afundando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto é não olhar para trás, isto é clamar por socorro a quem pode ajudar. Eu e você não estamos só na nossa caminhada, nós temos o Senhor conosco, que nos fortalece, nos abençoa, nos dá a vitória. Amém? Porque o Senhor é conosco, né? Poderoso para nos guardar, poderoso para nos dar a vitória. E ainda pegando mais uma palavra do apóstolo Paulo, e já caminhando para o final desta mensagem, nesta noite, porque a palavra diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas que você possa guardar no teu coração na noite de hoje, sair daqui dizendo: eu jamais vou olhar para trás, no sentido de desânimo, de derrota e de abandonar ou de voltar para a velha vida. Eu vou olhar para trás e sempre ver que hoje eu estou melhor do que ontem, porque hoje eu estou nas mãos de Jeová. Você crê que você está nas mãos de Jeová? Então aplauda Ele, porque Ele é contigo. Glorifica o nome dEle, porque Ele é contigo. Ele é comigo, Ele é conosco. E concluindo, pegando mais uma palavra do apóstolo Paulo: deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para deixar. Aquilo que é desobediência, eu nem vou olhar para trás, vou deixar mesmo. E aqui a minha mente nem vai lembrar, porque eu não quero. E quando o inimigo tentar soprar na minha mente, eu vou dizer: não, eu saí de lá, eu não pertenço lá. E quem volta para lá, a Bíblia diz que é como a porca lavada que volta ao seu esponjadouro, e como o cão que volta ao próprio vômito. Eu não quero voltar às coisas ruins, eu quero ir para frente, eu quero ir para o lugar da vitória. O lugar da vitória é na presença do Senhor. Amém? E deixando as coisas que para trás ficam, aquilo que foi fraqueza, aquilo que foi dificuldade, aquilo que eu pensei que ia me derrotar, está lá para trás. Eu continuo no alvo, o meu alvo é Cristo. Aqui estão homens e mulheres chamados a olhar firme para frente. Se é para voltar para a fraqueza, para o pecado, nem olho para trás, porque vira estátua de sal. Mas se for para lembrar o que o Senhor já fez comigo quando Ele me tirou lá, aí eu vou olhar. Para quê? Para me valorizar o que eu estou vivendo na atualidade. Porque muitas vezes o inimigo tenta, através das adversidades, das situações adversas, sufocar o grande privilégio que você tem. Você é cidadão dos céus. Você está sentado nos lugares altos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Quem está nos lugares altos aqui, levanta a sua mão. Aleluia. Quem aqui não quer olhar para trás, levanta a sua mão. Não, né? Como a mulher de Ló, não. Quem quer olhar para trás como Davi, para valorizar o que Deus tem feito? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesta noite. Vamos clamar ao Senhor nesta noite. Vamos dizer: Senhor, eu estou seguindo o Senhor, eu estou caminhando com o Senhor. Eu não aceito olhar para trás, eu não vou olhar para trás, não, para voltar à velha vida de pecado e transgressão, não. Eu vou olhar para trás para ver o que o Senhor fez de maravilhas quando o Senhor me resgatou, para que eu possa não permitir que as dificuldades deste tempo façam-me retroceder, e algo maior ainda está para cumprir, porque a promessa, assim como o Senhor fez para Davi, ela está sobre a minha casa, ela está sobre a minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós nos pomos em oração, ó Deus, clamando, ó Pai, e suplicando, porque nós somos chamados para caminhar para frente, para estarmos, ó Deus, combatendo o bom combate, para estarmos pelejando a peleja espiritual daqueles que não retrocedem, porque aqueles que põem a mão no arado não pode olhar para trás, e nós um dia colocamos a nossa mão quando decidimos servir o Senhor, trabalhar pelo Senhor, trabalhar pela tua obra, caminhar pelo teu evangelho, servindo o Senhor. E que nesta noite, meu Pai, a vida do teu servo, a vida da tua serva, a vida do teu filho, a vida da tua filha, a vida da tua igreja, ela seja agora edificada, fortalecida, estruturada no Senhor, porque o Senhor é Deus de poder, é Deus de sinais, é Deus de prodígio, é Deus de maravilhas, é Deus que abre e ninguém fecha, mas quando o Senhor fecha, ninguém abre. Deus, que nesta noite portas comecem a se abrir para a vida deste homem, para a vida desta mulher, a porta da graça, da bênção, da vitória, da cura, da libertação, mas que se feche agora a porta, ó Deus, da dureza do coração, da incredulidade, que feche agora, ó Deus amado, as portas da transgressão, e que o teu povo seja um povo de temor e obediência ao Senhor e à tua palavra, um povo que esteja determinado e decidido a caminhar na sua presença, a viver na sua presença, não submetendo, ó Deus, o curso deste mundo, mas andando segundo a revelação do Espírito Santo. Quando o Senhor falar, não olha para trás, nós não vamos olhar. Quando o Senhor falar, eu quero que você olhe para aprender, para ver de onde eu te tirei, aí que nós possamos sim ouvir a tua voz, para avaliarmos e dizer que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. É tempo de avivamento, é tempo de renovo, é tempo do fluir da tua glória, é tempo da Shekinah do Senhor invadir o ambiente, e o ambiente se tornar um ambiente de glória para o louvor e adoração do teu nome. Oh Deus maravilhoso, poderoso e forte, este ambiente é teu, este lugar é teu, esta igreja é tua, meu Pai. Você que tem um propósito na tua vida de viver o sobrenatural de Deus, mas muitas vezes você tem dito assim: será, Deus, que o Senhor está comigo, o Senhor tem falado comigo? O Senhor manda te dizer nesta noite que Ele é contigo. E
você que nesta noite sente um desejo ardente de um renovo de Deus na tua vida, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente neste momento em nome de Jesus. Talvez você vai dizer, por que ir na frente, pastor? Porque é um voto de fé, é um voto de você dizer, olha, eu estou vivendo, mas eu tenho muito mais de Deus para viver e eu quero viver o mais de Deus na minha vida. Então você que quer nesta noite, pode sair desse lugar, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia, pode vir dizendo, Senhor, eu quero. Aquela mulher ela diz assim, olha, se tão somente eu tocar, aleluia, tinha uma multidão empurrando, mas só quem estava com atitude de tocar para receber um renovo, é que pôde ouvir de Jesus dizendo, alguém tocou-me diferente, porque de mim saiu virtude. O Senhor te chama nesta noite a tocar nele diferente, a nesta noite sentir algo que talvez tenha muito tempo que você não sente na tua vida, ou se você tem sentido, você tem um ministério a cumprir, e o Senhor, Ele vai te visitar, Ele já está te visitando. E você que está aí no seu lugar, feche os teus olhos e continue em oração, porque este é um momento de clamor, é um momento de súplica. Aleluia. Ori alabaxiandere glori clame de si. Se for possível, os irmãos do louvor tocar e cantar, há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Aleluia. Há uma unção. E toda a igreja, você que está aqui na frente, você que está aí no seu lugar, comece a sentir, comece a permitir que a glória de Deus venha invadir tua vida de uma maneira poderosa. Não é o pastor Miguel, não é ele que está fazendo a diferença, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor. Porque não é o homem nada é, a não ser instrumento nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, verdadeiramente, ó Deus, o Senhor está presente neste lugar, e nós sentimos esta unção do Senhor neste lugar. Nós temos a certeza, meu Pai, que o Senhor é fiel para com a tua igreja, e hoje, Senhor, esta igreja, ela está aqui reunida, carente do Senhor. Nós não viemos aqui, ó Deus, para ver, ó Pai amado, um homem, ó Deus, uma cana, ó Deus amado, fumegando. Nós viemos aqui, Senhor, para que aquele que acendeu a sarça ardente na vida de Moisés possa acender no coração de cada um de nós. Senhor, vai tocando agora, vai tocando neste momento, ó Pai, e ao impor as mãos sobre estas vidas, que o Espírito Santo possa agora neste momento, ó Deus, estar tocando nestas vidas de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, de uma maneira santa e divina. Ó Deus, visita o teu servo, visita a tua serva, visita a tua filha, Senhor, visita agora, meu Pai, os teus filhos de uma maneira gloriosa. É o povo que clama pelo teu nome, ó Deus, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja renovo, Senhor. Deus, esta vida, ó Pai querido, ela tem atravessado momentos difíceis, ó Deus, mas ela não abre mão da fé, ela não abre mão da confiança do Senhor. Ó Deus, quantos momentos, ó Pai, ela pensa que o Senhor a abandonou, Senhor. Ó Deus, o inimigo tenta soprar
Louvado seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque aqui está o teu povo, a tua igreja, os teus eleitos, os teus escolhidos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação eleita, sacerdócio real. Glória a Deus. Irmãos, já estou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. E na quarta-feira, nós estaremos aqui mais uma vez também, louvando a Deus, debaixo da bênção, do pastor Armando, e com alegria no coração, em poder estar com os irmãos aqui, compartilhando das maravilhas de Deus. Amém? Eu volto a palavra para o irmão em nome de Jesus.